A Procuradora-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, doutora Cibele Farias. Convidamos os seguintes painelistas. Senhora Patrícia Líder, secretária adjunta de Educação do Estado de Santa Catarina. O secretário municipal de Educação de São Bento do Sul, senhor Josias Terres. E o conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo e presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, doutor Rodrigo Coelho. Antes de passar a palavra, convido aos nossos participantes do primeiro painel, que podem se sentar, por gentileza. Antes, vou pedir licença aos senhores, antes de passar a palavra para a doutora Cibele comandar os trabalhos desse painel, a gente vai fazer mais um momento de festivo aqui no nosso evento, para comemorar mais uma ação importante do Tribunal de Contas, que é o lançamento do painel da alimentação escolar. O objetivo deste painel é dar maior transparência e aumentar o controle e a eficácia no acompanhamento das informações relacionadas à alimentação escolar da rede estadual de ensino de Santa Catarina. O trabalho, desenvolvido pela Diretoria de Contas e Gestão, em parceria com a Diretoria de Informações Estratégicas, do TCE, decorreu de levantamento realizado pelo Tribunal para identificar os controles adotados pela Rede Estadual de Educação sobre os quantitativos de merenda contratada e o que efetivamente foi entregue. O painel conta com informações da base de dados do Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina, série Alimentação, que é fornecida pela Secretaria de Estado da Educação. Então, compartilhando com os senhores mais uma ferramenta de informação disponível pelo Tribunal de Contas. E agora sim, então, passo a palavra à doutora Cibele para mediar os trabalhos desse painel. Alô? Bem, meu boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde aqui à nossa mesa especial para o painel de debate de hoje à tarde. Depois eu vou apresentá-los um a um. Inicialmente, eu gostaria aqui de agradecer o convite que me foi feito para mediar esse painel e parabenizar também o Tribunal de Contas, aqui em nome do conselheiro Gerson Sica, que é o responsável pela matéria da educação dentro do Tribunal de Contas, pela organização desse evento, um evento que já é tradicional, acredito eu que já está no calendário dos grandes eventos da educação aqui no estado de Santa Catarina, na sua 7ª versão, o nosso fórum. Esse fórum com um recorde de público, com mais de 1000 pessoas inscritas. Então, isso demonstra que o sucesso e a credibilidade e a confiança que vocês têm no trabalho do Tribunal de Contas, o que nos deixa muito felizes. Bem, queria dizer também que é uma alegria muito grande para mim mediar esse painel que trata aqui de um tema que é tão importante, tão central, para que a gente possa realmente efetivar o direito à educação. A questão da organização e da regulação das redes e também oferta de vagas, ela nos convida a refletir sobre a complexidade de articulação entre as diversas redes, que é fundamental para que a gente possa garantir não só o acesso, mas também a qualidade da educação em cada canto desse país. Meu objetivo principal aqui do nosso painel é lançar algumas luzes sobre esse tema, falar sobre os problemas práticos que envolve essa questão da regulação das redes e também apontar possíveis soluções. E para isso nós temos aqui 3 especialistas, 3 debatedores que vão trazer aqui os seus diferentes olhares de acordo com as suas experiências, e são eles: conselheiro Rodrigo Coelho, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que é relator dessa matéria também e tem um trabalho de grande envergadura e de destaque nacional nessa questão da educação, e depois ele vai poder abordar com mais propriedade para vocês. A secretária, vice-secretária estadual de Educação, Patrícia Líders, não sei se pronunciei correta, Líders.
aqui presente, também grande parceira do projeto TCE Educação há quase 10 anos, né, desde a época que ela era presidente da Undime, né, está sempre presente nas nossas discussões, é uma figura central aqui quando a gente fala em políticas públicas de educação no nosso estado. E também cumprimentar o secretário municipal de Educação de São Bento do Sul, Josias Terres, prazer em conhecê-lo pessoalmente, já conhecia um pouco do seu trabalho, de ouvir falar, e vai poder trazer também aqui a experiência prática do município de São Bento do Sul nessa toada. Bem, nós vamos dividir os trabalhos aqui em 20 minutos para cada expositor, inicialmente, e depois nós teremos de 20 a 30 minutos para debates e para responder as questões que vocês podem formular pelo QR Code, né? Mais tarde a organização vai me passar. Bem, nós vamos iniciar aqui, então, as nossas falas com o secretário municipal de Educação. Secretário, por gentileza. Nós sabemos, secretário, que essa questão da regulação e da oferta de vagas, ela traz um problema que é um problema recorrente e de difícil solução, que é a questão de nós termos ainda escolas com ociosidade, com vagas sendo oferecidas sem estudantes para ocupá-las, e, em contrapartida, no mesmo município, outras escolas que têm fila de espera. Então, é um problema que não é de fácil solução, ele depende essencialmente de diagnósticos bem feitos e precisos, diagnósticos com base em dados, e nós sabemos que não são todos os municípios que têm condições de fazer esses diagnósticos, e também de um planejamento contínuo e futuro, como já foi falado aqui, ontem à noite e hoje nos debates também, nós temos que sempre ter essa projeção com relação à nossa população educacional, como ela vai se organizar daqui a 5, 10, 15, 20 anos para poder projetar esses espaços de acordo com as nossas necessidades. Isso não é uma tarefa fácil. Então, secretário, se puder nos trazer aqui a sua experiência com relação ao problema e como São Bento do Sul vem enfrentando essa questão, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os painelistas. Para nós aí é um orgulho de São Bento do Sul estar aqui nesse momento. Eu sou um secretário que estou há 4 anos na Secretaria de Educação e, com certeza, eu acredito que muitos dos secretários que estão aqui hoje vão passar por aquilo que a gente passou lá em 2022. Então, eu gostaria de apresentar em pé, que fica mais fácil. Eu tenho 55 anos, sou formado em Química e Matemática. Eu faço parte da rede estadual há quase 30 anos, fui diretor de escola, de várias escolas, inclusive em escolas do estado do Paraná. E a gente tem um trabalho para mostrar aqui para todos nós, que talvez seja um trabalho que a gente vai presenciar, ou vocês vão presenciar ao longo dos anos. Nossa cidade tem 83 mil habitantes aproximadamente, a gente faz parte da Munesc. Nós temos o Dr. Tomazino, nosso prefeito, o Dr. Tirso, eles estão no 2º mandato. E nossa rede municipal, ela possui 10.800 alunos aproximadamente. Chega próximo do final do ano com praticamente 11 mil alunos. Nós possuímos 18 CEINs, que são as creches, 7 PENs, que são as pré-escolas, e nós possuímos antes 22 EBMs, e agora nós possuímos 8 escolas em tempo integral, e 14 EBMs. E com o passar dos anos, nós estamos ampliando para transformar todas as nossas escolas em escola em tempo integral. Dá para observar aqui pela localização de São Bento que a nossa rede ela é bem espalhada e dentro do mesmo zoneamento existe várias etapas de ensino e talvez a mesma etapa de algumas escolas. Quando a gente olhou para esse desenho de São Bento do Sul, a gente já imaginou que os 25% estavam lá nas escolas, e se nós organizássemos esse fluxo de alunos dentro desse espaço, nós ia otimizar as escolas e ia ter mais recursos para aplicar dentro da própria rede, e é isso que a gente vem fazendo há 3 anos. Então, nós observamos, os recursos estavam dissipados, as metas do PME não eram claras para a Secretaria de Educação, para ser atingidas as metas. Nós colocamos como meta para nós, enfrentamos muito bairrismo, muita questão política, porque quando a gente vai fazer qualquer mudança dentro de uma rede, com certeza tem o vereador do bairro, tem lá o líder comunitário, tem o grupo de professores, tem o sindicato, tem várias coisas que acontecem nesse meio
que a gente veio lidando isso há 3 anos. Então, otimizar a rede como um todo foi o nosso grande propósito, e uma delas, a primeira que a gente começou a intervir foi na oferta de vagas. Quando nós iniciamos dentro da Secretaria de Educação, nós tínhamos praticamente de 800, 700, 600, 400 e assim por diante, sempre de crianças dentro da fila de espera para entrar no nosso CEINS. Ali nessa grande dificuldade, nós imaginamos assim, vamos trazer todas as vagas para dentro da CEMED, vamos olhar todas as escolas, e aqui da CEMED, qualquer criança que entre dentro da rede, ela vai entrar pela CEMED, e aqui nós vamos destinar essa criança o mais próximo da casa dela. Começamos a melhorar a infraestrutura das creches, aumentamos várias salas de aula, e não fizemos puxadinhos, nós fizemos salas de aula mesmo, fizemos solários para as crianças, organizamos brinquedo, parquinhos. E quando nós trouxemos todas essas crianças para nosso domínio e não para das escolas, nós acabamos com a rivalidade entre 2 unidades próximas. E com isso, hoje de manhã eu fui tirar a listagem de quantas crianças tinha na fila de espera, tinha 6. A semana passada tinha 5. A gente praticamente zerou a fila de espera, e a preferência nossa é que a criança estude em período integral. Ela não seja meio período. Nós temos pouquíssimas vagas em período parcial dentro de creche. Como nosso objetivo era organizar a rede, começar pelos CEINs, pelas creches, nós já começamos a organizar o fluxo de alunos da creche e já começamos a puxar as escolas de 1º ao 5º ano para se transformar em escolas integrais. E nesse desenho que está ali, a gente pode visualizar que nós temos hoje 8 escolas integrais. De 8, a gente já tem projetado para o próximo ano mais 2. E a cada ano a gente está avançando mais em transformar nossas escolas, todas elas em integrais. Aqui, deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. Isso. Quando a gente organiza uma escola integral, não é de um dia para o outro, a gente demora em média de 3 a 4 meses para organizar para o próximo ano. Nós precisamos olhar para o transporte escolar, para a grade curricular que a gente vai implantar dentro daquela escola, a infraestrutura, você tem ginásio, você tem área coberta, você tem parquinho, você tem uma infinidade de outras salas, sala de dança, laboratório, computadores, para a gente poder implantar uma escola integral, porque ela tem uma grade definida, todas as grades das 8 escolas são iguais. O fluxo de aluno que é o mais interessa para nós. Quando esse fluxo de aluno se forma dentro, a partir da creche, vai para a pré-escola e vai para a nossa escola integral, a gente começa a organizar o recurso financeiro que passa por esses alunos. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem essas escolas integrais, com o período integral, nós atingimos agora no final de 2024, 36%. Agora, no início de 2025, que a gente está agora, nós já estamos com 37,7%, e agora nós estamos fazendo um projeto piloto com o SESI de 140 vagas para 9º anos, que vai atingir 39% da nossa rede. Nós, para implantar uma escola integral, aqui tem um zoneamento, e a gente consegue visualizar bem. Se vocês olharem ali, tem 6 escolas dentro do mesmo zoneamento. Essa escola que está ali, o ETI 1 lá, é a escola Denise, foi a primeira escola que nós implantamos. Na hora que a gente foi implantar, era a primeira escola, a gente foi muito na conversa com a comunidade. Parte entendia, parte não entendia, parte dos professores entendiam, parte não entendia. Era uma dúvida muito grande em cima da escola em tempo integral. Mas a escola aconteceu, fizemos toda a documentação, aconteceu, no próximo ano já tinha fila de espera. Tinha uma reclamação para cima do prefeito que queria onde que estão as vagas, que não tem vaga, que eu quero que meu filho estude lá. E daí nós começamos a ampliar isso. Nesses 3 anos a gente vem implantando, e aquela lá, a ETI 8 lá, aquela é a nossa 8ª escola. Daí agora a gente já está tomando uma decisão. Como eu estou reorganizando a rede, eu agora estou fazendo gradativo. Então aquela escola que é a Maria Valtrudes, eu estou passando ano a ano, do 6º ao 9º, estou passando para a escola Adélia Lutz, que está central, e estou migrando todos os alunos de 1º ao 5º, ou na escola Denise, ou lá na escola Garibaldina. Então eu estou acertando aquele zoneamento,
E eu estou criando ali um fluxo de alunos que vai ser contínuo dentro desse formato ali. Essa foi a segunda escola integral que nós criamos. Ela pega um bairro de crianças bem vulneráveis. Tem o bairro Alpestre, que é da Minha Casa Minha Vida. Lá nós demos a prioridade, lá a comunidade abraçou essa escola. Nós movimentamos os alunos do 6º ao 9º para a escola Basilice, com o acordo da comunidade, com o transporte, tudo certinho. Hoje essa escola, nesse último IDEB, ela subiu 1,2. É uma escola que aparece dentro do painel do Tribunal de Contas como azul, e ele era laranja lá no início. Então, todas as nossas escolas integrais, elas têm assim um índice muito bom de IDEB e tem uma qualidade muito boa de atendimento para as crianças. E é claro que a gente tem mais uma ali que a gente tá marcado, que se a gente conseguir formar essa para o próximo ano, a gente vai estabilizar toda essa região com o ensino integral. Aqui tem mais um exemplo de uma outra escola da região, lá que era a Hansen, que eu não vou entrar em detalhes. Aqui tem mais uma região da cidade que tem mais 3 escolas integrais, uma mais no interior, outras mais próximo do centro, mas não na área central. E essa ETI 5 também é de uma área que tem crianças que estão em situação vulnerável, que também é um bairro que necessitou a nossa intervenção. E essa escola também é azul, e essa escola também tem um alto IDEB. Esse bairro é chamado bairro Serra Alta, o maior bairro de São Bento do Sul. Não tem escola próxima municipal. Então, dentro dessa escola, nós resolvemos, em vez de construir mais uma escola, como é um antigo CAIC, nós estamos ampliando mais um bloco inteiro de 10 salas de aula, melhorando cozinha, já construímos um centro esportivo nessa escola, justamente para nós poder absorver gradativamente as crianças para a parte integral desse bairro. Então, aqui, talvez, dona Patrícia, a gente precisa conversar um pouquinho com o Estado, que tem uma escola estadual próxima. Todo o mecanismo que a gente usa, quando a gente começa a olhar a Secretaria de Educação, nós se preocupamos muito quando a criança entra dentro da nossa rede, lá no berçário, a gente sabe que ele vai ficar com nós até o 9º ano. Só que quando a gente olha para esse fluxo que o aluno percorre dentro da própria escola e quando ele muda de etapa, tem que ter um cuidado da Secretaria de Educação. Ela precisa, a cada mudança de etapa, estar atenta para onde que essa criança vai e como que ela vai formar as outras turmas nas outras escolas. Se a gente não toma esse cuidado, o que acontece? Os pais escolhem as escolas de preferência deles e, de repente, eu começo a ter turmas sem a necessidade. Por exemplo, pode ter um cesto numa escola de 15 alunos, na outra escola tem outro cesto de 15 alunos, 6º ano. Então, eu poderia ter um de 30. E quando a gente organiza o fluxo dos alunos, a gente ganha isso em recurso, em otimização e, principalmente, no trabalho dos professores. Ali no meio está ali a nossa escola integral, que vai do pré ao 5º ano. Quando a gente olha a rede e organiza ela a longo prazo, que esse é o nosso objetivo de São Bento do Sul, é que as crianças entrem na primeira etapa lá na creche, percorram e cheguem no Maternal 2. No Maternal 2, a gente vai dar o destino para a escola integral que a gente quer que ele vá. E nesse destino, quando ele entrar no pré-1, ele vai percorrer por 7 anos dentro daquela escola. Então, eu sei que daqui a alguns anos eu tenho uma previsão de salas e do número de alunos lá na frente, 5 anos, 10 anos, ou quanto que eu imaginar, desde que quando o aluno entra com nós lá, quando ele tem 4 meses, ele vai ficar com nós pelo menos até os 14 anos. E quando a gente olha, se a gente conseguir fazer nesse formato, formando as escolas de 1º ao 5º ano integral, a gente já começa a se preocupar com como é que eu vou transformar as escolas do 6º ao 9º em integral também, gradativamente. Porque se a criança entra integral lá no berçário, passa a integral de pré até o 5º, ele está tão acostumado com a metodologia de estudar numa escola o dia todo, que vai ficar fácil para nós colocar ele no 6º ano integral, no 7º, no 8º, no 9º, e talvez lá no ensino médio se consiga em São Bento do Sul ter um fluxo de alunos que estudam em escola em tempo integral. E para nós é importante, porque a gente, dentro de São Bento do Sul, a gente cuida da nossa rede ali, que está sobre o nosso domínio. Mas a gente sabe que o estado de Santa Catarina, ele também tem várias escolas de 1º ao 9º ano. E em algumas regiões da cidade, a gente compete com esse aluno. E às vezes, em alguns anos,
alguns anos aqui que se passaram, já teve escolas que reduziu as turmas dentro da rede estadual, não avisaram a Secretaria de Educação, a gente teve um problema danado, porque a vaga era nossa. Primeiro ao quinto era nosso, nós tivemos que fazer várias intervenções de escola para a gente poder organizar. Então, eu acho que uma boa conversa, e a gente tem em São Bento do Sul, dona Patrícia, a gente tem com o seu Arnaldo, uma boa conversa, mas sim um comando estadual, para que isso se projete ao longo dos anos. Eu tenho certeza que São Bento está de portas abertas para fazer qualquer tipo de movimentação de alunos para a gente favorecer as crianças. E eu acredito que isso é possível. Se nós não mexermos, nem tiver nenhuma parceria, alguma coisa de fora, nosso planejamento é de chegar em janeiro de 2029, na hora que nós já fizermos as matrículas, em 50% de todos os nossos alunos em período integral ou escola em tempo integral. Esse é o nosso planejamento, é o nosso compromisso com o prefeito. Quando nós entramos com 18% somente nos CEINs, nós dobramos para 36%, agora queremos chegar a 50%, e eu acredito que a gente consegue ainda mais, com os mesmos recursos que sempre a gente recebeu, porque aqui a gente mexe na rede inteira. A gente organiza, a gente traz para a CEMED, a gente puxa a responsabilidade e muito enfrentamento que às vezes algum gestor deixou de fazer, a gente está fazendo. Enfrentamento com a comunidade, com o grupo de professores, com o sindicato. Quando você movimenta uma escola, você movimenta a lotação do professor. Então, todos esses probleminhas que a gente teve no caminho, a gente começou a ficar bem experiente em construir e fazer uma escola integral de qualidade. Aqui tem alguns dados, nós iniciamos lá em 2022, 2021 a gente tira porque foi a pandemia, 9.900, nós estamos, chega aproximadamente no final do ano em 10.900, quase 11.000, 800 crianças na fila para 20 aproximadamente, mas era 5, agora é 6 hoje. Rede de 50 unidades, foi diminuído para 47, hoje a gente vai diminuir mais uma, porque não é a escola, não é o espaço escolar, e sim a vaga de qualidade que a gente oferece. Então, nós não estamos construindo escola, nós estamos melhorando as nossas escolas, e não adianta nós ter 100 escolas, e 100 escolas com recurso dissipado, é melhor nós ter 50, bem cuidadas, com todas a qualidade que a gente precisa oferecer para o aluno. Ampliação interna, 27 salas, eu reduzi 19 quando fechou algumas escolas. A infraestrutura era precária, hoje, em 3 anos, nós reformamos 40 escolas, construímos cozinhas. Agora, nossa última ação, mais 2 meses, nós vamos terminar de colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, não vai ficar nenhuma, já passou da metade. Então, eles estão instalando os ar-condicionados. Nós temos cozinhas reformadas, ginásios reformados, quadras reformadas. Então, a gente fez tudo isso organizando a rede. A gente conseguiu atrair mais recursos do Fundeb, porque começou a colocar mais crianças no ensino integral. A gente está dentro do programa do governo federal. Então, a gente vai... eu vou pular essa parte, para a gente não tomar muito tempo, o tempo dos nossos painelistas, mas dizer para vocês que é possível. A gente tem um orgulho danado de dizer que a nossa Secretaria de Educação, tem algumas pessoas aqui, todo mundo é ousado em modificar o sistema que existe. O sistema que existe, e nós não fazemos escola para o pai ir trabalhar. Nós fazemos escola para o aluno ter qualidade de ensino e para a gente mudar a vida dele ao longo dos anos. É uma coisa que a gente tem bem claro. Nós não estamos construindo escola ou modificando, criando tempo integral para o pai poder ir trabalhar. Nós estamos construindo escola e fazendo tempo integral para aquela criança que daqui a 10 a 15 anos dê resultado para ela e dê resultado para a nossa cidade e faz com que nós se orgulhe disso. Porque se tem alguém que pode fazer qualquer modificação na vida das crianças é quem comanda essas redes. No caso nosso, é a CEMED, lá a gente tem cerca de 70 pessoas lá que trabalham para organizar essa rede e a gente, com muito custo, com muito enfrentamento, a cada sucesso que a gente tem e também tem muitas críticas por trás. Então a gente é bem orgulhoso, bem ousado e a gente se sente muito feliz e eu quero dizer muito obrigado para vocês e agradecer o espaço. Secretário,
Parabéns pela sua exposição, mas, sobretudo, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, ao secretário e a toda a sua equipe, né, especialmente aqueles que estão aqui presentes hoje. Ficam os nossos parabéns aqui por esse trabalho realmente de fôlego, que tem já apresentado resultados de destaque aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Então, secretário, parabéns. Bem, eu passo agora a palavra para o conselheiro Rodrigo Coelho, o conselheiro que é conselheiro no Tribunal de Contas do Espírito Santo e que ele tem trabalhos voltados à educação que são uma grande referência para todos nós do sistema de controle externo no Brasil todo. O conselheiro, ele relatou uma auditoria em 2019, que foi feita em 2019, sobre a demanda e oferta de vagas na rede pública de ensino no Espírito Santo. Essa auditoria é extremamente detalhada, ela apontou diversos desafios a serem enfrentados na rede pública de ensino, e um deles, conselheiro, se não me engano, era o fato de que apenas 5 municípios em todo o Espírito Santo, eles se baseavam em dados para fazer o gerenciamento da sua rede de ensino, né? E foi uma das determinações, uma das recomendações do Tribunal de Contas, que todos os municípios, então, pudessem desenvolver essa análise de dados para fazer o gerenciamento das suas vagas. Então, conselheiro, eu gostaria de passar a palavra para o conselheiro e também gostaria que o conselheiro trouxesse para a gente a sua perspectiva de como que todos os tribunais de contas podem efetivamente auxiliar nesse trabalho de gerenciamento das redes de ensino. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou um homem branco, estou em pé, do lado direito do palco, terno cinza, camisa rosa, gravata azul, para as pessoas que têm deficiência visual. Camisa rosa e gravata azul por conta da bandeira do meu querido Espírito Santo, então não é por acaso. Agradeço imensamente, Cibele, pela oportunidade. Eu cumprimento você, cumprimentando a todo o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Deixo o nosso abraço ao presidente Erneude Nadal. Quero cumprimentar meu amigo querido Gerson Sica. Agradecer também o Rafael Tacchini, que foi quem operacionalizou a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer e cumprimentar a Patrícia, o Josias, meus colegas de painel. Eu quero também cumprimentar o Rafael Périco. Nós estamos fazendo um movimento nacional, uma fiscalização, levantamento nacional, e ele é o auditor aqui de Santa Catarina que está atuando por meio do Instituto Rui Barbosa. Eu não o vi, não fui apresentado a ele pessoalmente, mas queria deixar o meu cumprimento, o meu abraço, o meu agradecimento a você. Bom, primeiro eu quero dizer a vocês que eu sou daqueles que acredito que a educação pública no Brasil vem melhorado e melhorado muito. Eu não sou daqueles que acham que está tudo errado, está tudo muito ruim. Porque nós tivemos na nossa história, do Império para cá, desde a nossa independência, 7 constituições. A única Constituição da República que afirma que educação é direito de todos, dever da família e do Estado é a de 1988. Até a de 1988, ou era direito de todos, ou era dever do Estado. Nunca as duas coisas. Então, nós começamos a fazer uma educação nova a partir de 1988. Comparar resultados educacionais de escolas desse período para cá com escolas anteriores a esse período é comparar abacaxi com abacate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque lá nos anos 60, nos anos 70, tinha o curso de admissão para você poder chegar numa escola pública no que era o ginásio. Mas então aí você já vê o recorte. Só os melhores, só os selecionados, só os que tinham mais oportunidade que chegavam. Hoje o nosso desafio é não escolher, é fazer o melhor para todo mundo. Não é fazer uma escola de excelência, é fazer várias redes de excelência. Então, eu não sou daqueles que acham que está tudo ruim, muito pelo contrário. Eu quero agradecer a vocês, abnegados, dedicados, que se esforçam com o que vocês têm de melhor, eu tenho certeza, para fazer a educação que nós temos hoje. Mas eu quero também dizer 2 coisas que a gente diz pouco, e quando diz, não diz com fraternidade. A primeira delas é que nós não gostamos de discutir gestão
da política pública de educação. A gente não gosta, a gente evita de todas as formas. E a política de educação, ela é construída de uma forma diferente das outras políticas. Então, quem não entra, quem não está dentro, não compreende nem o que vai conversar. Quando tem um gestor que é abnegado, que vai fazer gestão da política de educação, o enfrentamento é muito grande. E aí vem a segunda coisa. Porque nós temos muitas dificuldades de pensar soluções estritamente coletivas. Nós pensamos soluções podem ser coletivas a partir do meu interesse. Isso é bom se não me afetar. Aquilo é bom se não me afetar. Se chegar em mim, pode até ser bom, mas eu não quero. E aí a gente começa a fazer uma mobilização dos agentes, porque professor tem muito apelo, diretor de escola tem muita força, e você acaba convencendo uma série de pessoas de que aquilo é ruim quando aquilo é bom. Eu vou ilustrar com um exemplo para vocês. Eu fui deputado estadual no estado do Espírito Santo. Aqui falou para vocês mais cedo o Haroldo Rocha, eu não sei se ele está aqui agora, eu não estou vendo. Ele era secretário estadual de educação e eu estava na Assembleia. Ele apresentou na Assembleia, o governo do estado naquele momento apresentou na Assembleia um projeto de lei para a criação da escola integral em tempo integral. E eu era debatedor favorável, eu votei a favor desse projeto de lei. Foi a única vez que eu saí escoltado da Assembleia por ameaça à minha integridade física. A única vez. Porque eu votei a favor da escola de tempo integral. Com uma educação integral. Só para a gente ilustrar que nós temos dificuldades para tratar as coisas como elas são. A minha apresentação, eu não estou vendo aqui, eu quero apresentar para vocês o trabalho que nós fizemos. Então, eu queria trazer essas informações apenas para nos nivelar, para a gente fazer uma conversa extremamente franca, porque a gente só vai fazer a mudança que a gente precisa fazer se nós tivermos essa franqueza. A apresentação não está aqui, eu vou passando, eu lembro dos dados, então vou dizendo os dados para você. No Espírito Santo, nós estabelecemos um instrumento, que é o termo de ajustamento de gestão. O Tribunal de Contas convidou Estado e municípios a assinarem um termo de ajuste de gestão conjunto. Então, esse termo é sistêmico e interfederativo. Ele tratava de questões do sistema interfederativo. Por que nós chamamos para essa assinatura? Nós fizemos um levantamento da nossa rede. Nós vimos que nós tínhamos 13 mil matrículas multisseriadas, nós tínhamos uma média das escolas públicas do Espírito Santo, entre estadual e municipais, uma taxa de desocupação de 20%. Isso resulta em 130 mil vagas ociosas ofertadas no estado do Espírito Santo. E a partir daí, nós identificamos que o vínculo dos profissionais da educação, nós fizemos dos profissionais do magistério, nós tínhamos em algumas redes, metade dos servidores efetivos, metade em designação temporária. Na rede estadual, era 1/3 de efetivos e 2/3 de profissionais de educação, de professores em designação temporária. Então, nós entendíamos que ali havia uma irregularidade que precisava ser sanada, uma irregularidade que foi construída ao longo do tempo. E o que nós começamos a identificar? Nesse levantamento, nós fizemos o georreferenciamento de escolas municipais e escolas estaduais. E a gente identificou pelo tamanho da circunferência, tamanho e cor. No slide que eu tinha trago a vocês, vai estar disponível aí para depois, a gente acrescentou um raio de 3 quilômetros em um município de 100 mil habitantes, bem parecido com São Bento do Sul. Num raio de 3 quilômetros, haviam 38 escolas espalhadas em apenas 3 quilômetros. A menor escola com 38 alunos e a maior escola com 326 alunos. E aí nós começamos a entender que
não era razoável, a apresentação está começando a aparecer aí. Não era razoável que a gente fizesse uma educação, uma distribuição da oferta com concorrência entre Estado e município. Porque o aluno, vou falar na linguagem de vocês, é catarinense. Se ele estudar em Joinville, São Bento do Sul, Florianópolis, ele é catarinense. Não tem esse negócio dele é do Estado, ele é do município. E o dinheiro, o financiador, o dono do cash, somos nós, que moramos circunstancialmente no município em Santa Catarina. Então era importante que nós traçássemos os objetivos. E aí, para os profissionais de educação, nós queríamos a valorização dos professores. Mantra, gente, consenso. A gente está ouvindo as mesmas coisas, tem que fazer a mesma coisa. Valorizar professor, tempo integral, reordenar a rede, formação de professores. Ótimo. Como? Aí é discussão da gestão. Tem dinheiro para pegar todas as escolas que tem hoje e deixar as melhores do mundo? Deixa eu dizer, com verdade, não tem. A gente precisa começar a reordenar. A distribuição é lógica, a oferta, a rede é lógica. Todas as escolas que existem precisariam existir no lugar que elas existem? Não, porque outra coisa que denuncia que a gente não gosta de discutir a gestão. Desculpe a minha franqueza, eu não quero ser agressivo, muito pelo contrário, eu só quero ser honesto o suficiente para provocar a mudança através da inquietação. A gente define no sistema de ensino quantos estudantes nós devemos ter por sala de aula. Mas quantos estudantes nós devemos ter por escola? Qual é o perfil da escola que nós queremos? Está escrito aonde? Eu não vi um sistema de ensino que escreve isso. Sabe onde eu achei isso? No parecer do Conselho Nacional de Educação, número 8 de 2010, que está revogado. Lá tem o perfil de escola e nós usamos esse documento aqui. Mas mais do que a gente colocar o objetivo no professor, a gente precisa de uma educação de qualidade, porque o público-alvo da educação é o estudante. O professor é um meio importantíssimo, o mais importante, mas a gente não pode perder de vista o estudante. Se eu tiver que fazer uma escolha entre o estudante e o professor, eu tenho que escolher o estudante. Ele é meu público-alvo. Nós precisamos mirar lá. Agora, não dá para fazer isso com o professor estraçalhado. Não tem condições. Só que para isso, a gente precisa ajustar a política. Então, eu falei dos dados aqui está só passando. Nós tivemos incluído na Constituição garantia de padrão de qualidade a partir da emenda constitucional número 59 de 2009. Qualidade na educação só é obrigação a partir de 2009. Olha como isso é recente, gente. A gente não para pensar as exigências legais que nós temos e como elas são novas para a gente. E agora, a partir de 2020, da emenda constitucional 108, estabeleceu-se que a qualidade se dará, porque antes exigia qualidade, mas o que é qualidade? Era abstrato, genérico. Agora nós estamos dizendo que é o custo aluno qualidade. E como é que implementa o custo aluno qualidade? Para além disso, esse padrão mínimo de qualidade não está regulamentado em lugar nenhum. Onde que eu fui achar? No parecer revogado número 8 de 2010. E por que eu estou insistindo nisso? Como nós fizemos um termo de ajuste de gestão, eu chamei o Estado e os municípios para fazer um acordo. Então, no direito administrativo, a vontade das partes faz lei entre si. Então, aquele parecer revogado passou a ter validade pelo acordo das partes. Então, a gente estabelece isso como parâmetro para reordenar a rede. Então, eu preciso ter um parâmetro. Que perfil de escola que eu vou fazer? O que é aceitável? Em qual direção que eu vou? Quantas escolas eu preciso ter? Eu fiz a conta de São Bento do Sul, eu acho que ele precisa otimizar mais, para ele conseguir evoluir em escola de tempo integral, para ele conseguir fazer a oferta que ele quer fazer. Ele riu e concordou, mas pouca gente fala isso em público, que não seja ele. Então eu estou aqui e vou dizer por que eu falo essas coisas em público também pelo carro.
Aqui o perfil das escolas eram 2.580, eram 685 mil matrículas, daí os 20%, 130 mil. Aqui a taxa de ocupação que eu já falei. Aqui um detalhe importante. Quando eu vou no documento, no parecer número 8 de 2010, ele me fala que uma escola de ensino fundamental deve ter 10 salas de aula no mínimo. Via de regra, a grande maioria tem lá. Etapa por etapa, creche, pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, quantas salas de aula deve ter. Aí eu peguei as escolas do Espírito Santo e coloquei ali na projeção, deixa eu ver se tem laser aqui ó, número de escolas, número de salas de aula. 302 com uma sala de aula, 232 com 2 salas de aula, 151 com 3 salas de aula. Se o perfil de escola era com 10 salas de aula, o desastre está aí, ó. O perfil das escolas eram todos para ter um pouquinho de aluno. E aí o custo per capita vai ficando grande. Aí eu não preciso de mais professores, eu preciso que os professores tenham mais vínculos. Aí eles ficam em mais escolas, em mais redes, como o secretário Diego disse que foi o enfrentamento que ele fez aqui. Por que que precisa de ir para mais escolas, para mais rede? Porque é tão capilarizado que eu preciso fracionar o salário. Só vai ter aumento de salário se tiver otimização de rede. Não tem mágica. Então, para valorizar, tem que otimizar. Qual é o primeiro grupo contra a otimização? Os professores. Então, os principais beneficiários são os contrários. Por quê? Porque não tem confiança na classe política. Gente, a gente precisa estabelecer um pacto sincero. Os recursos são carimbados. Então, só haverá valorização do tamanho que a gente precisa, dedicação exclusiva, se houver otimização. Só vai ter escola no padrão do custo aluno qualidade, com vestiário coberto, quadra com ginásio coberto, vestiário, tantas salas de aula, laboratórios disso, daquilo em todas as escolas, porque não dá para eu fazer uma escola boa, melhorar para aquele grupo de alunos que está ali, e as outras pagarem o pato e os alunos ficarem de lá querendo fazer fila para entrar aqui. Não, essa tem que ser boa, aquela boa igual a essa, aquela boa igual a essa, aquela boa igual a essa. E a maré tem que subir para todo mundo. Não pode ser para alguns. Ah, eu quero estudar no Estado porque o Estado é melhor que o município. Eu quero estudar no município porque o município é melhor do que o Estado. Tem que ser boa a escola do Estado e a escola do município. É esse o nosso esforço. É esse o desafio. Então, eu falei dos professores, dos efetivos e os temporários. Eu estou correndo porque o tempo é curto. E aí vem a construção do acordo. Feito esse diagnóstico estabelecido, o que a Cibele falou foi de sistema de gestão. A maior rede do estado do Espírito Santo, um município que tinha 88 mil estudantes, ele controlava a matrícula no Excel. Então, você imagina você controlar 88 mil matrículas no Excel. É desumano. Então, tinham outras questões para além do perfil da rede, né? E aí nós fizemos, 2019, um levantamento que levantou esses dados. 2020 nós fizemos, com um levantamento prévio, uma auditoria operacional, e essa auditoria operacional nos levou à aprovação do normativo, audiências públicas, porque nós fizemos audiências públicas, porque o TAG, ele é um instrumento voluntário, e vocês vão ver aqui, em 2023, nós assinamos o instrumento. Então tem 2 anos, vai fazer 2 anos em julho que ele está assinado. Então, como é que ele se baseia? O princípio básico dele ele é uma resolução consensual, voluntária e baseada na boa-fé processual. Então, se você é chamado para fazer aquilo, não é porque eu quero te sancionar, é o contrário. Tem uma irregularidade, tem lá um monte de contratado. Se eu chegar lá naquele monte de contratado e fazer, tem que ter concurso público agora, eu vou engessar aquela rede não diminui mais, porque o número de professor está contratado, está dentro. Eu não consigo diluir, eu não diminuo o número de vínculos, porque diminuir vínculo não significa que eu vou diminuir número de pessoas trabalhando, porque tem professor com 2, alguns com 3 vínculos, mesmo não sendo permitido. Para além disso, tem que ser um objeto de uma irregularidade sanável, que é o caso, e tem que ter ausência de dolo ou má-fé ou desvio de recursos. É todo esse o caso.
A concorrência entre as etapas do ensino fundamental está exposta na Constituição, no artigo 211, nos parágrafos 2º e 3º, e também está exposta na LDB de forma clara. Eu não vou ficar gastando o tempo dos senhores e das senhoras aqui com essa legalidade. Aqui está o mapa de 3 quilômetros que eu falei. Esse município, eu digo porque é uma informação pública, é São Mateus, no norte do estado do Espírito Santo. Aí estão as bolinhas, o raio de 3 quilômetros, são 38 escolas aí nesse bolo. Não tem nenhuma lógica razoável de distribuição de escola desse jeito que está aí. Se você for no documento do Conselho Nacional de Educação, número 8 de 2010, ele fala que uma escola de ensino fundamental, anos iniciais, deve ter 480 alunos, ensino fundamental, anos finais, 600, e ensino médio, 900 estudantes. É o que diz o documento. Aqui tem mais alunos estourando, é uma única, é 300. Aqui tem menos, é 38, numa zona urbana de altamente adensada populacionalmente. Então, não é razoável. O que a gente estabeleceu no TAG? Eliminar a concorrência entre as redes. Está na lei, é permitido que o município e o estado ofertem ensino fundamental em etapas concorrentes. Agora me diz, como é que você vai organizar uma rede se você não sabe o tamanho da demanda? Porque se tem uma demanda de 100%, mas tem 2 ofertantes, se um ofertar 70%, o outro ofertar 70%, tem 140% de vaga para 100% de demanda. Então nós precisamos eliminar, já que o dinheiro é público, elimina a concorrência. Como é que nós fizemos lá para eliminar a concorrência? Anos iniciais, município. Por que isso? Tinha 7% de matrículas no estado. Então, anos iniciais, o que tem do estado, a gente vai municipalizar. Só que é um detalhe, a gente vai municipalizar matrícula, não é prédio. Porque tem prédio que não interessa o município receber. Porque assim, o prédio é do estado, aí ele está ruim, está com goteira, está mofado, está todo arrebentado. Ninguém fala nada. Se ele virar do município, no dia seguinte tem um complô na porta do secretário de educação ou do prefeito, porque ficou perto. E aí vai virar o terror. Então, não interessa ao município pegar qualquer prédio. Então, nós estamos falando em municipalização de matrícula. Só que, eventualmente, pode ter troca de prédio. E eu vou contar essa experiência para vocês também. Então, isso, ensino fundamental, anos iniciais, municipalizar. E a gente estabeleceu 2024-25, 2023-24, como o momento para... Assinou em meados de 23, queria encerrar os anos iniciais em 24. A gente sabia que não era possível, mas precisava tensionar. Eu tenho um problema para isso. Chamamos o estado, um município de cada vez, qual é o problema? Aí o estado dizia, meu problema é esse, meu problema é esse. Aí o estado queria, não, eu quero passar esse prédio. Aí o município, opa, esse prédio eu não quero. Estado, não passa esse prédio. Aí o estado dizia, não, mas eu passo um convênio para ele me pede para fazer uma creche lá no distrito, mas ele precisa de uma escola no centro. Eu falo, município, então vamos fazer o convênio para a escola no centro? E a gente vai mediando a história. Depois vocês vão ver o resultado já agora em 2025. E nos anos finais, nós estabelecemos que em 2024, dezembro de 2024, o estado e o município tinham que dizer para o tribunal, primeiro, quem iria ofertar no território os anos finais. O que eu estou dizendo? Eu não vou indicar se é o município que vai ficar com todos os anos finais ou se é o estado que vai ficar com todos os anos finais. O que eu estou dizendo é o seguinte, se Joinville, o município, escolheu ficar com os anos finais, ele vai ficar com toda a oferta de anos finais, o estado cai fora. Agora, se o acordo foi que o estado fique com os anos finais, o município cai fora. E a partir daí, eles me entregam um plano de reordenamento de rede, que é um nome bonito para dizer, nós vamos fechar algumas escolas. E aí que vem o negócio. Por quê? Começou a haver um movimento de matrículas lá. E
Quando tem, vou fechar a escola A. O que acontece? A comunidade faz o quê? Em cima do secretário, às vezes organizado pelos professores, pelo diretor da escola, às vezes organizado daquelas várias maneiras que a gente conhece. O secretário de educação ia lá conversar comigo, conselheiro, está tendo reclamação da comunidade. Eu falava assim, você está fazendo o que é certo? Me mostra aqui. Estou, secretário, estou, conselheiro, fazendo o que é certo. Então vai lá e bota a culpa em mim. Porque a vitaliciedade que o conselheiro do Tribunal de Contas tem é para isso. Eu não tenho que ser popular. Eu tenho que estabelecer que seja feito o que é certo, só porque é certo. Então é nessa hora que vocês têm que botar a culpa no Tribunal de Contas. Só que eu dizia para eles, se você fizer o que é certo, porque se você fizer o que é errado e botar a culpa em mim, aí nós vamos conversar de outro jeito. Mas é importante que a gente tenha parceria. E aí, para o servidor, para os gestores, esse era um detalhe importante. Então, realizar o reordenamento de rede nesse aspecto, que é o que a gente colocou como estratégia, tem que apresentar o plano de reordenamento, definir critérios mínimos impessoais para ingresso no cargo de gestor escolar. E aqui eu preciso dizer a vocês, com fraternidade, que eu não sei se a eleição direta é o melhor instrumento. Por algumas experiências que eu vi em algumas redes significativas, mas não pode ser por indicação política partidária, com certeza não. E a gente pode fazer uma grande discussão de governança pública para estabelecer o que a população decidiu como instrumento e direcionador da política de educação quando vota no governante. Então, tem que haver critérios objetivos e impessoais, um processo seletivo, estruturado. Enfim, tem várias maneiras, eu não vou ficar aqui dizendo como deve ser, porque isso não é prerrogativa do Tribunal de Contas, mas nós podemos ajudar a apontar o caminho. E nós estabelecemos a possibilidade, a pedido dos municípios, de criar uma Câmara Técnica para disponibilização de servidores. Por quê? Porque na região metropolitana da Grande Vitória, são 7 municípios. Tem aproximadamente 2.000 professores que trabalham em um município e em outro município. Aí fica até meio-dia na escola em um município, 1h da tarde tem que estar na escola do outro município. Ele almoça que horas mesmo? Quem é que paga o transporte? Porque não é público, porque não dá para chegar. Quem paga a gasolina? Isso tudo é salário a menos na conta no final do mês. Então a gente precisa dedicação exclusiva, para isso a gente estabeleceu que os municípios tivessem um caminho para construir essa tal Câmara de Compensação que nós estamos tentando lá implementar a primeira agora. Então, 2023, a eliminação da concorrência nos anos iniciais, 2024 nos anos finais, mas 2024, assim, ele me diz em quanto tempo ele vai acabar. Não era para acabar em 24 a concorrência dos anos finais, porque aí é muito dividida a oferta de anos finais. A gente só queria saber em quem que a gente ia atuar. Eu falei para vocês que eram 7% de matrículas no estado. Isso corresponde a 16 mil matrículas. Nesses 2 anos, nós fizemos um número aqui, nós chegamos a 4.392 matrículas municipalizadas de anos iniciais, nesse período de funcionamento do TAG. E aqui eu preciso dizer para vocês, dos 78 municípios do Espírito Santo, 62 assinaram o TAG. E os 2 maiores problemas não assinaram o TAG. A gente está só esperando resolver o restante para chegar nos 2, porque o município de Serra sozinho tem 8 mil matrículas no estado. E o município de Santa Maria de Jetibá tem 1.500 matrículas, apesar de ser um município pequeno, porque ele não oferece anos iniciais na sede. Então, tirando isso, nós chegamos a números residuais de oferta do estado em anos iniciais. Praticamente acabou a concorrência, à exceção desses 2 municípios. E nos anos finais, nós movimentamos, aliás, anos iniciais, municipalização, mais a migração voluntária dos anos iniciais, nós chegamos, deixa eu voltar, a 8 mil matrículas dos anos iniciais, entre as municipalizadas e o fluxo natural que já foi para a rede reordenada do município. Porque aqui também tem um outro detalhe. Nós tivemos a doação de 28 prédios do estado para os municípios escolhidos.
O município escolhia, e aí ele pegava aquele prédio do Estado, dava terminalidade em 3, 4 escolas no entorno e juntava os estudantes naquela escola, naquele prédio maior que eles tinham recebido. Na minha cidade natal, que é na divisa do estado do Rio com o Espírito Santo, tem 10 mil habitantes. Eu fiz eles trocarem, o Estado deu a escola deles para o município deu a escola deles para o Estado, porque a oferta de anos finais ia ficar toda com o Estado. No início, eu recebi o secretário de Finanças do município lá, no meu gabinete, ele falou, no início a minha mulher queria te matar, porque todo mundo me conhece, conhece a minha mãe, conhece a minha sogra, conhece minhas cunhadas, queria te matar. Tinha passado 3 meses, eu falei, e hoje? Ele falou, hoje ela está feliz da vida. Eu falei, mas me abraçar ela não quer, né? Ela só queria me matar no início, porque é assim. A gente tem dificuldade no início, mas resolve no final. E nos anos finais, nós tivemos 7.846 matrículas municipalizadas, mas num fluxo natural, nós já tivemos a migração de 13.459 estudantes. Nós estamos falando de 22 mil matrículas movimentadas do Estado para o município. E pela primeira vez na história do Espírito Santo, nós estadualizamos 2 mil matrículas, coisa que nunca tinha acontecido no Estado. Tem um monte de critérios, tem um monte de situações, mas está piscando aqui na minha cara que meu tempo acabou. Então eu vou encerrar agradecendo muito a vocês, aberto para as perguntas, desejoso de ter promovido em vocês uma inquietação, um incômodo, desejando promover a mudança. Se vocês quiserem usar o tribunal como instrumento, Gerson Sica está ali, vocês procurem por ele. Muito obrigado, fiquem com Deus. Conselheiro, parabéns pela exposição. É sempre um grande prazer ouvir o conselheiro que traz aqui uma importante atuação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que com certeza é uma inspiração para todos nós no Brasil, e é bastante importante ressaltar essa vertente dos tribunais de contas atual, de alguns anos para cá, de procurar atuar em parceria com os gestores, né, de procurar soluções conjuntas, né, não apenas apontar os erros se nós não temos a solução para eles. E esse é um belíssimo exemplo de como um Tribunal de Contas consegue ser parceiro do gestor e consegue ajudá-lo efetivamente na resolução de um problema de ordem pública, né? Então, ressalto assim que temos exemplos maravilhosos pelo Brasil afora, e fico feliz de ver alguns representantes desses exemplos aqui, além de Santa Catarina, que vocês têm um conhecimento há longos anos aqui que nós fazemos esse trabalho conjunto, especialmente no tocante ao monitoramento dos planos municipais de educação, que resultou no ICMS Educação. O conselheiro Gerson Sica, que é quem toca esse projeto em Santa Catarina. Eu quero ressaltar também aqui a presença do conselheiro César Colares, do Pará, que faz um trabalho maravilhoso, de grande destaque, especialmente lá na ilha de Marajó, que é um lugar muito pitoresco no Brasil, que tem uma diversidade incrível e que, com um trabalho de fôlego lá, se tem conseguido trazer melhores resultados de aprendizado para aquele estado. Ressalto também aqui a presença do Gilson, que já foi mencionado aqui de manhã, que representa o Tribunal de Contas do Piauí também, que faz um trabalho fantástico. Tivemos a belíssima oportunidade de visitar Oeiras, um município pequeno de uma região pobre, pode-se dizer, daquele estado, e que traz índices de aprendizagem notáveis. Tenho aqui o meu colega João Antônio Bandeira de Mello, que representa Sergipe, e que é um estado que tem procurado valorizar a política pública da educação nas suas ações. O Tribunal de Contas, com a conselheira Suzana como presidente, tem levado à frente vários projetos ligados à educação também, sempre na busca de melhoria de qualidade. Então, só para ressaltar aqui, gente, que não se trata de uma competição entre os estados, muito menos uma competição entre municípios. O que nós desejamos, enquanto sistema de controle externo, é que todos consigam caminhar juntos e evoluir na qualidade, na oferta e na qualidade de ensino para todos os nossos estudantes. Então,
O conselheiro aqui trouxe um belo exemplo de como os tribunais de contas estão conseguindo dar a sua contribuição. Agora eu passo a palavra para a vice-secretária de Educação do nosso Estado, Patrícia Líderes, que vai poder então fazer a sua fala, né, e nos trazer aqui a sua contribuição sobre esse tema. Boa tarde a todos. Quero pedir licença aos meus colegas aqui do painel para cumprimentar primeiro todos os técnicos, professores, diretores, secretários de educação, coordenadores das coordenadorias, integradores, que alguns saíram de casa domingo, outros segunda-feira, e o trabalho continua no celular, que não para lá nas secretarias, nas coordenadorias, para estar aqui hoje, nesses 3 dias, desde ontem, para ampliar o repertório de cada um. A gente sabe o quanto que é importante a gente se permitir a estar em momentos como estes, e a importância também da gente estar com os nossos pares, principalmente que esse ano, né, inédito, junto à rede estadual, à rede municipal. Dizer que aumenta a minha responsabilidade quando a minha professora da graduação, da pós-graduação, está na primeira fileira. Eu disse para ela, disse, eu vou assistir. E como é bom a gente poder estar nesse encontro, né? Agradecer os colegas que já falaram, mas antes de eu entrar na minha apresentação, Cibele, eu queria colocar aqui, agradecer de maneira muito especial ao conselheiro Gerson Sica, porque 70% dos secretários são novos, certo? Os coordenadores das CREs também, a gente teve uma mudança muito grande quando teve a mudança de gestão. E talvez muitos, por mais que ontem na abertura foi colocado, não tem o conhecimento do percurso que foi esses 10 anos de história de regime de colaboração. Enquanto secretária de Educação, a gente tinha muito receio do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e quando a gente foi convidados em 2019, aí tem muitos secretários aqui presentes, eu me recordo a Simone, que agora é secretária de Blumenau, ela era diretora, mas a Neuzi de Indaial, a gente tem vários secretários aqui que participaram desse percurso quando os órgãos de controle, porque é natural, é cultural, o órgão de controle vai cobrar, e cada vez mais a gente tinha secretários não querendo ser secretários, porque o seu CPF, ser ordenador de despesa, tem que ter muita coragem hoje, é uma dedicação que você faz para a educação do seu município. E depois, desde 2019, a gente foi construindo esse regime de colaboração, e aí a gente tem um olhar sensível, seja do Tribunal de Contas e do Ministério Público, quando eles querem trabalhar de maneira preventiva. E aí o início da minha fala é, não deixem de ir até o Tribunal de Contas, não deixem de ter o diálogo próximo com quem é o representante do Ministério Público da cidade de vocês, porque depois, quando já está judicializado, depois, quando já vem as ações civis, muitas vezes é tarde. E aí eu preciso fazer a defesa que até chegar lá, se depender deles, tem muito diálogo, né, Sica? Então eu preciso fazer esse registro, preciso fazer a você, Cibele, dizer ao colega do Piauí, né, a gente, do Espírito Santo, do Piauí está aqui, a gente já faz essa otimização, ainda não precisou fazer o TAG, né? Hoje de 1.038 escolas, nós ainda temos 542 com os anos iniciais. Então, no último ano, a gente municipalizou mais 36, e o objetivo, todos os secretários sabem, é que a gente possa, né, fazer com que os anos iniciais sejam do município e os anos finais da rede estadual. É claro, com muito diálogo, jamais de cima para baixo, ninguém vai construir uma ação sem ser conversado com cada um de vocês. Mas eu já deixo aqui o convite, né, a todos os municípios a procurar as coordenadorias para que a gente possa avançar nessa municipalização. Então, eu quero trazer um pouco aqui para vocês do desafio da organização de rede, que os nossos colegas já colocaram, e parece até que a gente combinou com a mesa hoje pela manhã, quando a gente teve a deputada, a gente teve o secretário de Joinville, e aí é uma fala que a gente vai complementar e vai estar dando essa continuação.
Eu queria trazer esse quadro aqui para vocês, e eu trouxe até de maneira cíclica, porque muitas vezes o secretário de educação, o coordenador da CRE, ele não tem, talvez, ele tem um receio, mas a autoridade pedagógica que ele precisa ter diante da legislação. Nós temos o Ministério da Educação, a gente tem o Conselho Nacional de Educação, que é a nossa diretriz. Mas nós, enquanto secretários, nós, enquanto coordenadoria regional, nós temos que ter um empoderamento pedagógico, uma autoridade pedagógica, aonde, junto com o nosso Conselho Municipal de Educação ou Conselho Estadual de Educação, para que a gente possa criar as nossas legislações que sejam as legislações necessárias para a minha cidade ou para a minha regional. E muitas vezes a gente se prende na federal que dá a diretriz. A legislação federal, ela vai te dar a diretriz. Isso não impede que você, município, você, estado, não construa a sua realidade. E aí foi colocado muito bem hoje de manhã e agora também foi dito. E tudo vai chegar a partir de, seja o conselho, seja a coordenadoria, até a unidade educacional. Que a unidade, ela também tem a sua autonomia a partir do seu PPP, que é a alma da escola, que é a sua identidade. Então, a gente precisa muitas vezes, além da coragem de a gente estar colocando o nosso CPF, da gente ter o diálogo com o Conselho Municipal de Educação, com o Conselho Estadual de Educação, e agora, enquanto conselheira, a gente está mudando a resolução 100, a gente está mudando, não sei se a Sônia está aqui, mas a gente está mudando também a resolução da educação infantil, a importância da gente estar atualizando essas legislações para que a gente possa fazer cada vez uma organização melhor da nossa rede. Opa! Aí o que eu trago aqui, qual é o objetivo maior para que a gente possa otimizar a nossa rede? E aí os nossos colegas já colocaram, né? São Bento botou a realidade. Não tem como nós pensarmos em planejamento sem a gente compreender essas realidades, né? Que é a realidade social, econômica e a demográfica. Então, a primeira ação que o secretário de Educação, que o coordenador da CRE, e aí, gente, o prefeito, nem o governador tem que ter conhecimento disso. Somos nós, que somos os técnicos. Eu preciso ter os indicadores populacionais. Quando hoje pela manhã a gente tem um dos painelistas dizendo o decréscimo da nossa matrícula da rede estadual, que daqui 10 anos, né, a gente estimava 17 mil, né, Kenny? Ele fala em 19, acende essa luz vermelha. Mas em contrapartida, vou pegar o exemplo do Caligari aqui de Florianópolis, de Joinville, aonde num diálogo ele disse: Patrícia, daqui 30 anos a gente vai ter uma falta gigantesca de vaga. Esse planejamento vocês precisam fazer. A gente não pode pensar, eu vou ser secretário nesse período de 4 anos. Eu preciso planejar curto, médio e longo prazo. Eu preciso conhecer a taxa de natalidade do meu município. Hoje, se eu perguntar para vocês, quantos bebês nascem por mês no município de vocês? A gente precisa se aproximar com a saúde, a gente precisa se aproximar com a assistência. Qual é o índice de migração da minha cidade? Qual é a infraestrutura de os serviços públicos e qual é a economia local? Por que eu pergunto isso para vocês? O prefeito vai chamar nós e vai dizer: eu quero construir uma creche lá naquele terreno, mas precisa construir essa creche? A necessidade de construir, é função nossa chegar para o prefeito, chegar para a Secretaria do Estado da Educação, para o governador e dizer: lá eu não vou ter demanda daqui 10 anos. Lá eu não tenho demanda daqui 5 anos. Mas eu preciso resolver a minha situação a curto prazo. Aí vem a otimização. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala em otimizar, não é pensar só no hoje.
Otimizar e planejar é pensar curto, médio e longo prazo. E aí eu trago aqui, a curto prazo, quantas matrículas, infraestrutura, professores, e aí eles colocaram muito bem, a maior dificuldade hoje para otimização são os professores. E aí a gente precisa se colocar no lugar deles. Eu, enquanto servidora pública há 25 anos, fui professora, fui coordenadora, diretora, e é difícil. Hoje, nesse lado, a gente tem uma outra visão, mas a zona de conforto de eu estar perto da minha casa, por isso a importância de construir com eles, fazer com que eles compreendem. Não dá para a gente tirar algo e não colocar algo. Isso é na nossa vida. Eu falava para os coordenadores, agora sem o celular no recreio, só vou fazer um exemplo aqui, né? Sem o celular no recreio, foi tirado o celular, o que eu estou organizando para colocar no recreio? Eu preciso colocar algo. Quando eu proíbo algo, eu preciso oferecer algo. E assim é a mesma forma com o professor. Eu não posso chegar e falar, olha, Lilian, você vai perder a sua lotação e você vai... A gente tem que construir. E é difícil, porque sensibilizar, quando mexe no meu, eu, é difícil do ser humano. Então, isso é cultural, é histórico, então a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito. A gente precisa ter o conhecimento do transporte. Não é simplesmente numa reunião com o prefeito que ele vai chamar o vereador, ele vai chamar... Aí entra a autoridade pedagógica. Vocês precisam ter um empoderamento com muita tranquilidade de mostrar os indicadores. Eu tenho certeza que não vai ter nenhum prefeito, nenhum governador que não vai aceitar o seu técnico quando ele apresentar diagnóstico. Aqui eu não posso, prefeito, não é porque o vereador quer que eu vou fazer. Aqui não dá, mas eu preciso ter indicadores, eu preciso convencer não com a fala, eu preciso ter indicador, diagnóstico e dizer o que é melhor para a educação. A médio prazo, reformas e ampliações da escola, o que é necessário ampliar? O que é necessário reformar? Será que precisa nesse momento? Quem já me ouviu falar sabe, quantas vezes eu falei para vocês, o IBGE mostra que daqui 35 anos as creches serão asilos em algumas cidades. Isso é a literatura falando, não é a secretária adjunta Patrícia. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse planejamento de oferta que a gente vai fazer. E aí, a longo prazo, planejamento territorial integrado. Não dá mais para a gente pensar apenas no nosso município. A gente precisa dialogar com a rede estadual, a gente dialoga também com o terceiro setor, com a rede privada. E aí eu trago aqui para vocês que esse desafio da oferta educacional em regime de colaboração, o que pode gerar hoje? O que a gente tem hoje em algumas cidades, em Santa Catarina? E tem muito em Santa Catarina isso. Sobreposição das redes, turmas em uma escola com 13 alunos e na outra escola que não dá 2 quilômetros com 30 alunos. Aí o professor quer botar mais 2, 3 e desmembrar aquela turma. A gente tem desperdício de recursos. A gente tem a falta de compartilhamento de informação. Por quê? Porque é cultural. A gente não senta em regime de colaboração para ver a oferta de vaga. Nem os diretores querem dialogar, porque aquela é a minha comunidade, aqueles são os meus estudantes. Eu não estou nem só falando da rede estadual e da rede municipal. Muitas vezes os nossos próprios diretores abraçam os estudantes e os professores e não querem compartilhar em regime local, naquele período, naquele período territorial. E aí, eu trago a importância da gente ter essa parceria com o município. Primeiro, calendário a gente já tem, a gente já venceu. O transporte a gente venceu, é um desafio diário. A alimentação a gente tem com muitos municípios e as matrículas. As matrículas a gente precisa avançar.
A matrícula, a gente precisa muito de vocês. E eu sei que muitas vezes as famílias não querem. E é o que o nosso colega colocou. Eles querem a rede municipal, outros acabam querendo a rede municipal. Opa, passou aqui. Os outros acabam... Opa, deixa eu só quiser botar aqui para mim. Os outros acabam tendo a preferência por essa rede municipal. Pode voltar. Isso. Obrigada. Então, eu queria trazer para vocês que nós criamos na rede estadual, aí eu queria que a Kalen se levantasse, Kalen, por favor. Acho que vocês já conhecem a Kalen. A Kalen é a responsável da rede estadual. Nós criamos, obrigada, Kalen. Eu sempre digo que é importante a gente reconhecer quem faz, né? Porque a gente acaba falando aqui, mas quem carrega as pedras. A gente implementou uma lista de espera online. E a gente queria convidar vocês a fazer parte dessa lista de espera. Por quê? Nós temos hoje 2 municípios, na verdade são 48 municípios que já participam da mesma lista de espera online com a rede estadual. Isso já começa lá agora, já começa nesse período a otimização de vagas para o ano de 2026. E antes dessa lista, a gente não conseguia ter nesses municípios os dados atualizados, as informações eram duplicadas, os processos eram descentralizados, a gente tinha falta de transparência porque cada município pensava de uma forma, outros, como o colega colocou, ainda era no Excel, outros tinham um sistema, mas a gente não tinha essa integração. Não sei, quem acompanha, né, acompanha a TV, via que todo início do ano tinha na TV a falta de vaga no norte da ilha, em Florianópolis. Não tinha vaga para estudante. Há 2 anos, com a rede de Florianópolis, a gente trabalha com esse regime de otimização. E a gente percebeu, hoje a gente não tem aluno fora da escola. A gente percebeu, quando a rede municipal veio com a rede estadual, que a gente pode sim, a nossa obrigação não é oferecer a escola que a família quer. A LDB é clara, a nossa obrigação é oferecer a escola mais próxima. E se não tem a escola mais próxima, e quando a gente fala de zoneamento, que está na legislação, a escola mais próxima não significa a rede municipal ou a rede estadual. Se o pai chega lá na secretaria e diz, eu quero a escola X, essa é a mais próxima? Não, tem uma estadual mais próxima, ou tem uma municipal mais próxima. E aí entra o convencimento, quando eu digo a autoridade pedagógica. Nós precisamos conhecer as legislações para que a gente possa garantir esse direito. Por quê? Senão nós vamos ter turmas superlotadas, 30, 32, 33, para agradar as famílias, para agradar muitas vezes pessoas que acham que têm autoridade em cima da nossa escola, e um pouco mais próximo nós vamos ter escolas que estão esvaziadas. Então a gente precisa ter esse diálogo para que a gente possa avançar na qualidade. E aí quando a gente coloca essa implementação dessa ferramenta, o que a gente percebeu? O processo está centralizado, os dados atualizados. Hoje a Kalen puxa dos 48 municípios que já têm essa lista online conosco, consegue ver em cada regional. Por exemplo, eu vou pegar Joinville, norte, aonde que está faltando vaga? Por que aqui tem ou aqui? Não, ela está junto. É claro que a família vai optar, mas a gente tem uma lista única, online, da rede estadual e da rede municipal. A comunicação é mais rápida, quando a gente precisa de consulta com os órgãos de controle, e é uma ferramenta que não precisou de empresa, é uma ferramenta construída pela Secretaria do Estado, e que qualquer município que queira, a gente pode estar fazendo juntos para que a gente possa avançar. Então, hoje, esses 2 municípios foram os primeiros, porque era onde a gente tem o déficit maior de falta de vaga, Florianópolis e Palhoça. Então, hoje, a transferência ela já é automática.
ao longo de cada ano, né, Karen, a gente vê que a gente pode avançar. Aqui a gente está falando num regime de colaboração, aonde tira o peso, muitas vezes, da rede municipal, porque a gente sabe que acaba sobrecarregando, e aonde a rede estadual pode entrar e auxiliar. No primeiro momento, talvez causa um pouco de estranhamento. Ah, mas nós vamos ter que dar os dados? Não, os dados ficam com vocês, de acesso para vocês. Então, quem gostaria ou desejasse, isso aqui só acontece para quem tem problema de falta de vaga, né? O município que não tem problema de falta de vaga não tem necessidade de fazer esse regime de colaboração. Mas quem sofre com a necessidade das vagas, a gente quer se colocar à disposição de vocês. E aí, quais são os resultados que a gente tem nessa otimização de vaga depois da construção dessa ferramenta? A inovação na gestão escolar, a redução de tempo de atendimento, o aumento de satisfação, porque não tem mais a madrugada para ir na fila lá em janeiro para conseguir vaga, a distribuição de forma otimizada e igualitária. Aqui é fundamental, porque muitas vezes a gente percebia quem mais precisava era o que ficava de fora. Então a gente tem a certeza, se cada vez mais, e aí eu trago um pouco da experiência que eu tive no lado da rede municipal, e eu percebi o quanto a rede estadual estava distante, e não é uma crítica, isso é cultural. Ninguém acorda dizendo que quer errar, todo mundo quer acertar. Nenhum secretário, nenhum diretor, nenhum técnico quer errar. Todo mundo quer fazer o seu melhor. Mas culturalmente, em Santa Catarina, a gente tem um distanciamento da rede estadual com a rede municipal. E esses 2 anos, eu venho colocando para vocês em todas as falas que eu faço, né? Talvez faltou da nossa parte estar mais próximo. Hoje as CREs estão muito próximos. Nós temos aqui Florianópolis, a gente tem Criciúma, Dionísio Cerqueira, que a formação é junto. A formação continuada das redes, seja municipal, estadual, ela é junto. Então, assim, não só o transporte, a gente pode ter uma economia não só de otimização de vagas, a gente pode ampliar e a gente tem muito a aprender com vocês, estando mais próximo. Então, assim, essa fala é uma fala que a gente quer aproximar cada vez mais a rede estadual, porque o governador, ele sempre diz, independente da rede, são estudantes aqui de Joinville e são estudantes de Santa Catarina. A gente precisa olhar para esses estudantes, porque na hora que saem os indicadores, a gente sabe que sai do nosso estado. E não só pelos indicadores, né? A gente tem que se preocupar também com a qualidade daquela família e daquele estudante. Então, só para finalizar, dizer para cada um de vocês que essa ferramenta que a gente construiu, ela é uma ferramenta, ela é simples. A gente gostaria muito que vocês pudessem visitar a Secretaria do Estado da Educação para conhecer. Se não quiserem vir até na Secretaria, né, pode fazer um meet com a Kalen, com a Kênia, que é a nossa diretora de ensino, para que a gente possa avançar. Quando a gente estiver próximo e cada vez mais próximo de vocês, dos 295 municípios, quando São Bento apresenta e diz, olha, eu preciso conversar com a rede estadual, é porque a gente precisa de vocês e quer avançar com vocês. E a gente vê a melhora já que a gente teve, porque a gente está na mesma cidade. E dizer que a Secretaria do Estado da Educação, ela vai estar sempre à disposição. E pense naquele primeiro slide. Vamos construir legislações que sejam favoráveis para nós enquanto Estado e para nós enquanto municípios. Muitas vezes a gente barra numa diretriz nacional, ninguém vai infringir a lei, a diretriz nacional, mas a gente pode aliviar muitas situações que quando a gente pensa em querer fazer diferente, não dá porque a lei traz isso, não. A lei, ela muitas vezes a gente interpreta de uma forma que acha que não dá. Hoje, os órgãos de controle permitem para nós o que seja feito, o foco
principal sempre vai ser a aprendizagem do estudante. E eu tenho certeza que qualquer órgão de controle, quando for criada uma legislação que seja para favorecer a aprendizagem do estudante, não vai ser contrária. A gente precisa ter coragem, senão a gente vai fazer igual do mesmo. E aí a gente vai continuar toda a vida reclamando do que já está. Porque muitas vezes a gente não pode esperar lá de cima que venha a mudança. A mudança muitas vezes a gente consegue fazer agora com as nossas legislações. Muito obrigada e eu espero todos, para conhecer e participar, quem tem a demanda de vaga, junto da nossa ferramenta. Parabéns, secretária Patrícia. Muito importante a sua fala para que a gente possa compreender a predisposição do Estado de Santa Catarina em atuar nessa parceria, nessa colaboração com os municípios. Acredito que a fala da secretária nos deixa muito clara essa abertura que existe dentro da Secretaria Estadual de Educação para que se possa construir juntos soluções melhores para todos os municípios. Bem, dado o avançado da hora, eu vou selecionar apenas algumas perguntas que nos foram encaminhadas e vou solicitar que os palestrantes sejam breves. Eu tenho aqui perguntas especialmente direcionadas para o conselheiro Rodrigo. Existe bastante curiosidade em se saber como foi feita essa transição dentro da rede de ensino lá no Espírito Santo, e vou sintetizar aqui os pontos principais. O que se quer saber, especialmente como foi feita a adequação dos profissionais na regularização dessa rede, como ficou a situação dos professores efetivos, houve troca de rede para eles nesse caso, e também como foi a aceitação da comunidade com a ampliação do ensino integral. Bom, vamos por parte. Primeiro eu preciso, me deem licença para cumprimentar o querido César Colares, que eu não o fiz, e cumprimentar também o Bandeira de Melo, procurador em Sergipe. Esse trabalho que nós estamos fazendo é a base para muitas outras coisas que precisam ser feitas posteriormente a isso. Eu ouvi aqui algumas apresentações do início, cabem muito bem a partir dessa eliminação da concorrência e desse reordenamento de rede. Mas vamos lá objetivamente para as perguntas que foram feitas. Sempre há resistências. Sempre há resistências e a comunidade escolar sempre questiona, porque você mexe com o status quo original. Se eu disser para vocês que não há resistências, incômodos, eu vou estar mentindo. Eu falei en passant, mas quando eu dizia para o gestor, olha, você está fazendo o que é certo, bota a culpa em mim, é verdade. Porque havia resistências e a responsabilidade vinha. O que a gente percebeu? Quando a secretária Patrícia coloca que você tira uma coisa, precisa da outra. Nos municípios que foram mais audaciosos no reordenamento, eles conseguiram chegar ao piso do magistério, que era impensável, porque tem a gente não consegue porque não tem orçamento. Para mim também essa conversa não vale. O que não tem é gestão para chegar no piso. A gente precisa chegar, e piso não é teto, gente. Piso é piso, é dali para cima. O que eu entendo que a gente precisa fazer é estabelecer mecanismos de repasse involuntário, republicano e interfederativo, que permita que os planos de carreira do Estado e dos municípios sejam parecidos. Porque senão a gente não resolve os vínculos efetivos todos. Lá, o que acontece de fato é que, por exemplo, nos anos iniciais, o Estado não tem servidores efetivos mais. Então, não tem problema quando municipaliza etapa do ensino fundamental, anos iniciais. Há um resíduo, assim, é um número muito residual de professores de anos iniciais na rede estadual, efetivo. Então, eles estão indo para a secretaria ou para as sedes das superintendências para trabalhar com formação continuada, até em regime de colaboração. Quando a expertise desse profissional é na etapa que o Estado está deixando de ofertar,
a formação que ele dá é para as redes municipais. Então, nos anos iniciais, isso está acontecendo. Nos anos finais, o que tem acontecido é de reaproveitamento, porque o que acontece nos anos finais é que quando há estadualização, que tem o resíduo no município. Tem aqueles poucos estudantes, aqueles poucos professores no município que são efetivos. Agora, eu preciso dizer a vocês uma coisa que é importante. Eu ouvi a Patrícia falar atentamente que o Estado tem uma configuração, que deseja municipalizar os anos iniciais e estadualizar os anos finais. Inicialmente, nós tínhamos a mesma ideia. No percurso, nós entendemos que era importante flexibilizar para que alguns municípios pudessem eles ofertarem os anos finais, porque eles entendiam pela organização de rede que era melhor. O Estado, ao longo do tempo, começou a achar que era importante municipalizar todos os anos finais depois. E aí, só ao final que nós chegamos num acordo. Vamos fazer combinado? A gente estadualiza onde quiserem estadualizar, municipaliza onde quiserem municipalizar, porque isso vai nos ajudando, inclusive, a fazer uma seção de servidores, onde, por exemplo, vai municipalizar em São Bento do Sul, vai ficar professores estaduais de São Bento do Sul da rede estadual em disponibilidade, cede para a rede municipal. Mas aí é importante que tenha alguma pactuação interfederativa que permita a São Bento do Sul ter um acréscimo de recurso que possa fazer com que o salário seja parecido com o do Estado. Porque se você botar 2 professores de matemática na mesma rede ganhando coisas diferentes, isso gera conflito. O que eu propus ao nosso governador lá? O Fundeb tem uma lógica de distribuição a partir do VAAF, do VAAT, que é a soma dos orçamentos dividido pelo número de alunos e a redistribuição para quem recebe menos. Se você fizer essa conta no Espírito Santo, a média é maior do que a do Brasil. Se você fizer em Santa Catarina, a média é maior do que a no Brasil. Eu disse ao governador, faz o Fundeb capixaba. A diferença do maior, você passa para o município, pelo número de alunos, porque aí você vai ter um ganho. Se tiver um município que já arrecada mais do que a média do Espírito Santo, você não precisa repassar, mas aí você faz a transferência de recursos de maneira equitativa e equaliza isso. O que você cobra de contrapartida? Cobra um plano de carreira parecido com o seu, porque aí a gente vai ter a valorização do professor pela otimização. Por quê? Porque eu vou ter uma organização da oferta de acordo com a demanda. Vai parar de ter essas redes anacrônicas que tem uma escolinha lá naquele bairro, porque o coronel de 1900 e vovó era moça, que quis aquela escola naquele lugar. Acaba com esse negócio de escola por vontade política de A ou de B. Faz a distribuição de escolas por critérios técnicos, com o planejamento que a Patrícia e o Josias já disseram aqui para vocês. Então, eu entendo que são esses os caminhos que nós precisamos fazer. Não é tranquilo sempre, tem muita conversa, a gente vai caminhando. O que tem acontecido é uma melhoria salarial. Muitos municípios, depois da adesão, estão chegando no piso do magistério, então isso tem amenizado. Eu tirei uma coisa, estou dando outra. Porque essa é uma cobrança que a gente faz informalmente. Nós estamos otimizando, eu estou segurando a sua barra para você otimizar, mas, poxa, aumenta o vencimento, o subsídio do professor, porque aí você vai valorizando. Uma outra coisa que não dá tempo de falar tudo, mas eu acho importante a gente pensar na hora de fazer o reordenamento, talvez seja importante a gente trabalhar os municípios na perspectiva de consórcios. Para 2 coisas, prioritariamente. Pode ter outras, mas para 3 coisas prioritariamente. Primeiro, compartilhar a oferta. Porque você vai no limite rural dos municípios, tem uma escolinha, uma comunidadezinha que não tem escola, mas a escola mais perto é no município vizinho. Aí o transporte dele não pode vir aqui buscar o aluno, o seu transporte não pode atravessar para levar. Você faz consorciado e organiza a oferta daquela comunidade na escola mais perto, independente de ser no município que ele mora ou no município vizinho. A segunda coisa
Então, eu já disse aí as duas, transporte e oferta, são as duas primeiras. E a terceira coisa é a organização da formação continuada, porque a gente vê Joinville, pelo que o secretário disse, me perdoa citá-lo tantas vezes, secretário, organizou uma formação continuada porque tem recursos, capilaridade, tem gestão, teve as condições feitas. Alguns municípios muito pequenos, lhes faltam recurso, lhes falta pessoal, lhes falta uma série de coisas que permite ter um conjunto de formadores naquele município. Se fizer em consórcio, talvez um grupo regional de municípios pode organizar ali uma formação continuada que seja adequada, que seja viável e que respeite as peculiaridades regionais. Então, eu acho que é esse o recado. Eu não sei se eu respondi a pergunta adequadamente, dei algumas voltas, mas é importante a gente tirar do contexto, porque as coisas são complexas. A gente não trata tudo em linha reta. É importante fazer algumas curvas, mesmo o controle. É importante fazer curvas em alguns momentos para entender as realidades. Eu fui muito reto na apresentação, porque o tempo é curto, então eu precisava ser direto e promover a inquietação, porque a mudança ela só acontece a partir dessa inquietação. Obrigada, conselheiro. Bem, e para finalizar, eu tenho aqui um questionamento que tanto poderia ser para o secretário quanto para a secretária, né? Então, vocês decidam. É uma dúvida de como fazer a projeção de vagas nas escolas para os próximos anos, considerando o aumento da migração em determinadas regiões. A taxa de natalidade, nós podemos ter uma ideia, né? Mas, porém, a taxa de migração, que é algo muito presente aqui em Santa Catarina, é oscilante. Então, como fazer um planejamento com base numa taxa oscilante? Eu poderia dizer que a Lilian podia responder essa pergunta, né, Lilian? A Lilian de Florianópolis é a CRE que mais migração tem, que chegam, eles vêm principalmente do norte, vêm na região do verão, no período do verão, fazer venda de rede, ambulantes, e ficam em Florianópolis. Então, a Lilian, ela termina o ano com um número e, de repente, explode no início do ano. Quando a gente tem esse problema, que a gente não tem uma porcentagem, um conhecimento da migração, a gente precisa deixar uma reserva de vaga. Por quê? Porque a gente acaba sabendo que vai acontecer, que é o caso que a Lilian vem fazendo e muito bem na CRE de Florianópolis com a equipe dela. Se você não tem o conhecimento, você não vai deixar a reserva de vaga. Aí, o que vai acontecer? Você vai otimizar e vai chegar no ano e pode dar um boom e você não vai ter esse planejamento. Só que não dá. Você vai sempre olhar para o ano anterior e trabalhar com estatística. A gente vai trabalhar com a estatística de como foram os outros anos para planejar. Agora, a certeza a gente nunca vai ter, porque se não é todos os anos, você não consegue ter indicador. E se você não cria indicador, fica... De repente vai ter. E aí a gente não pode estar no achismo, né? A gente que constrói política pública, a gente sempre tem que ir pelas exatas. Mas uma forma é, se você tem certeza da migração, deixe uma reserva de vaga. Bem, então nós estamos já extrapolando um pouquinho o nosso horário, então por isso eu vou encerrando aqui o nosso painel, não sem antes agradecer imensamente a generosidade, a participação aqui dos nossos painelistas, agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora e desejar a todos uma excelente continuidade de evento e uma boa volta para casa quando ele findar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cibele, secretária Patrícia, o prefeito, nosso conselheiro capixaba.